Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para tratar e dialogar, fazer um diálogo sobre a questão da apicultura. E hoje a gente tirou um tempinho para fazer mais uma apresentação de um dos subprodutos da apicultura, que é na realidade o próprio própolis. Fizemos uma atividade ali, fizemos uma colheita de própolis e hoje a ideia é apresentar como o que é o própolis propriamente dito e quais são suas funções, tanto para a questão medicinal, que é utilizado culturalmente nas comunidades, e a função que ele tem lá dentro da colmeia, lá na apicultura. Então, fiz o processo de raspagem, que é o método mais antigo e o mais comum a ser feito, porém, não é o mais eficiente. O mais eficiente seria colocar os coletores de própolis, que já tem coletor comercial de própolis, ou de madeira ou de inox. Então, o própolis, essa substância, nas comunidades a gente costuma dizer que ele é meio um cerume, né? Ele é meio liguento. Então, é meio que uma cera, na realidade é resina de planta, mel, própolis. Então, ele é meio que uma cera que as abelhas produzem, que ela faz a mistura, faz uma substância e produz. É como se fosse a questão de construir, é como se fosse um cimento da casa, uma liga, que aí ela fecha tudo que é de frecha e vai sempre isolando o que não é interessante para elas. Então, elas mesmas são inteligentes e vão sempre isolando, sempre fechando uma frecha dessa. Ela vai fechar tudo que atrapalha, tudo que traz luz, ela vai fechando. Medicinalmente, como é que é utilizado na comunidade? Ele tem um potencial. Não só, ele tem um potencial que é um potencial cicatrizante. Então, como é que ele é obtido? Faz-se o extrato de própolis, ou alcoólico ou oleoso. Aí, ou vai fazer com álcool ou vai fazer com algum óleo vegetal, algum óleo que seja virgem, que seja vegetal. Então, são as duas formas, basicamente, de utilizar o própolis na questão do extrato de própolis. Basicamente, lá na colmeia, lá na apicultura, ele tem duas funções básicas. A primeira função é higienizar todos os alvéolos a cada nova remessa de crias de abelha. Então, toda vez que retira uma cria, a abelha vai lá, propiliza, higieniza a colmeia e é colocado uma nova remessa de ovos lá nos alvéolos. Essa é a primeira função dele. A sua segunda função, lá na caixa, ele tem a função que a abelha utiliza de tampar todas as frechas ou isolar tudo que ela não consegue arrastar para fora da colmeia. Então a abelha ela faz uma limpeza na colmeia, o que ela não consegue tirar, a gente chama de propilizar. Ela reveste essa cobertura com própolis e tampa tudo que tiver de frecha aberta lá na colmeia, ela vai tampar com própolis. Então ele tem duas funções básicas dentro da colmeia. Então, já para se utilizar o própolis para fazer as substâncias medicinais, ele precisa passar por um processo de limpeza simples. Como é que é feito? Ele é levado à refrigeração por no mínimo 24 horas, é levado ao congelador mesmo, para que se tiver alguma bactéria danosa para o organismo, ela já eliminar lá no processo de refrigeração. Então ele já passa por um mini processo de beneficiamento, vai à refrigeração e depois que ele vai ser manipulado para extrair o extrato oleoso ou o extrato de própolis alcoólico. É as duas funções que ele se tem. E a sua indicação para a utilização tanto vai para a questão de gripe, de tosse, como também para a questão de cicatrização de feridas. Ele tem um potencial grande na questão, né, nessas utilização que na realidade já as comunidades tradicionalmente já vêm se utilizando dessas substâncias como um fitoterápico. Então, basicamente a diferença, própolis e esse é o extrato de própolis. Então, é tirado a partir dessa substância aqui, que é feito, no caso desse daqui, é um extrato de própolis a 20%, uma solução alcoólica a 20% de própolis. Tem 20% de própolis e o resto, nesse caso aqui, é um alcoólico com álcool de cereal. Então,
é obtido a partir da própolis bruta. Então levei a refrigeração e depois fiz o beneficiamento, fiz a pesagem, fiz a questão de equilibrar na questão da porcentagem e depois embalei e faço a utilização, tanto para a questão de cicatrizar feridas, como também para a questão de tosse, para catarro, para algum resfriado, eu sempre vou utilizando no dia a dia o extrato de própolis. A gente retirou isso aqui das abelhas aqui do centro de formação. Elas têm um potencial produtora de própolis grande. A gente vai trazer os coletores mesmo comercial de própolis para poder coletar própolis. Durante a pandemia, a procura faltou nas partilheiras o extrato de própolis. Agora já está se normalizando um pouco, mas ele foi amplamente vendido e é amplamente comercializado e procurado pela a sua questão também de melhorar e aumentar a imunidade do corpo. Então, na pandemia ele faltou nas partilheiras, a procura foi grande. Você, apicultor, você, apicultora, você, produtor, ainda pode estar tirando, pode estar fazendo o seu extrato de própolis, comercializando na sua comunidade, também está se utilizando para melhorar a questão da sua imunidade. Ele não é cura, deixar bem claro que ele não é cura de nenhuma doença exatamente, mas ele melhora a imunidade, e com a imunidade melhor a gente vai se evitando de pegar algumas doenças do dia a dia e também melhorar o nosso organismo também, o funcionamento do nosso organismo. A questão do extrato de própolis, nesse caso aqui é uma própolis mais amarronzada, mas existe os três tipos, que é a vermelha, a verde e essa aqui é a marrom, que é a mais comum aqui na região da Caatinga. Então, o extrato, ele é comercialmente, se dá uma pesquisadinha aí no Google, em qualquer loja virtual, você vai encontrar que ele vai variar de R$ 9,50 a embalagem de 20 ml a R$ 35 reais, dependendo do vendedor ou do comerciante. Esses são os extratos de própolis comercial. O que eu faço é um extrato de própolis artesanal e que eu vou comercializando no dia a dia. Ele tem uma saída boa, é um dos produtos interessantes que eu acabo vendendo no dia a dia, que também pode ser utilizado também aí pelos apicultores, pelos produtores também, para estar também utilizando e produzindo mais um subproduto da apicultura. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.